Olá pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema polêmico e muito discutido, Che Guevara e o comunismo. O mito em torno de Che Guevara é muito forte e muitos o consideram um herói revolucionário, mas a verdade é que sua ideologia comunista levou milhões de mortes e sofrimento em todo o mundo. Com base em fatos e dados históricos, vamos desvendar o mito de Che Guevara e mostrar a realidade por trás do comunismo. Além disso, vamos discutir a importância de compreender a história para evitar que erros do passado se repitam no presente. Não se esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe também nos comentários suas opiniões e experiências relacionadas ao comunismo e à história de Che Guevara. Prepara a pipoca e... bora pro vídeo! Vídeo 1: A idolatria desinformada. Todas as informações e citações deste vídeo podem ser encontradas em detalhes no livro do autor, O Verdadeiro Che Guevara e os Idiotas Úteis que o Idolatram. Atenção! Pedimos que os que assistirem tenham isto em mente antes de nos enviar qualquer ofensa ou simplesmente postar comentários dizendo coisas vazias e sem substância como "não concordo com o autor". Há quase 42 anos, Ernesto Che Guevara recebeu uma grande dose de seu próprio remédio. Sem qualquer julgamento, ele foi declarado um assassino, posto contra um paredão e fuzilado. Historicamente falando, a justiça raramente foi tão bem feita. Se o ditado "tudo que vai, volta" expressa bem uma situação, é esta. Execuções, gritou Che Guevara enquanto discursava na glorificada Assembleia Geral da ONU, em 9 de dezembro de 1964. É claro que executamos, declarou o ungido, gerando aplausos entusiasmados daquele venerável órgão. E continuaremos executando enquanto for necessário. Essa é uma guerra de morte contra os inimigos da revolução. De acordo com o Livro Negro do Comunismo, escrito por estudiosos franceses de esquerda, ou seja, dificilmente uma mera publicação direitista ou de fanáticos anticastristas de Miami, ocorreram 14.000 execuções por fuzilamento em Cuba até o final de década de 1960. Slobodan Milošević, não custa lembrar, foi a julgamento por ter ordenado 8.000 execuções. A mesma ONU que aplaudiu delirantemente a orgulhosa declaração de Che Guevara condenou Milošević por genocídio. Os fatos e números são incontestáveis, escreveu ninguém menos que o New York Times, ícone da esquerda, sobre o Livro Negro do Comunismo. José Vilasuso, um cubano que à época era promotor dos julgamentos comandados por Guevara, fugiu horrorizado e enojado com o que presenciou. Ele estima que Che promulgou mais de 400 sentenças de morte apenas nos primeiros meses em que comandava a prisão de La Cabana. Um padre basco chamado Yaquidias Piazu, que sempre estava à mão para ouvir confissões e fazer a extrema unção, diz que Che pessoalmente ordenou 700 execuções por fuzilamento durante esse período. Já o jornalista cubano Luiz Ortega, que conheceu Che ainda em 1954, escreveu em seu livro Yo Soy el Che, que o número real de pessoas que Guevara mandou fuzilar é de 1892. Em seu livro, Che Guevara, a biografia, o autor Daniel James escreve que o próprio Che admitiu ter ordenado milhares de execuções durante o primeiro ano do regime de Fidel Castro. Félix Rodrigues, o agente cubano-americano da CIA que ajudou a caçar Che na Bolívia e que foi a última pessoa a interrogá-lo, diz que Che, em sua última conversação, admitiu algumas milhares de execuções. Mas fez pouco caso delas, dizendo que todas as vítimas eram espiões imperialistas e agentes da CIA. Eu não preciso de provas para executar um homem, gritou Che para um funcionário do judiciário cubano em 1959. Eu só preciso saber que é necessário executá-lo. As vítimas do regime fidelista, os inimigos da revolução, foram os dos mais empreendedores e valentes lutadores do século XX, junto com os guerreiros da liberdade húngaros. Eles lutaram valente e desesperadoramente, mesmo sabendo que praticamente não tinham chances. Eles lutavam até a última bala, e, normalmente, lutavam até a morte. No final, eram capturados, amordaçados e fuzilados por Che e seus seguidores. Os poucos sobreviventes vivem hoje em lugares como Miami e Nova Jersey, e podem ser considerados os prisioneiros políticos mais longevos e sofridos da história moderna. Porém, se você procurar sobre a história deles na grande mídia, sua empreitada será em vão. Afinal, eles lutaram contra a fina flor do esquerdismo chique. Sendo assim, o heroísmo deles não é considerado um drama politicamente correto.
Por outro lado, a revista Time, por exemplo, classificou honrosamente Che Guevara como uma das 100 pessoas mais importantes do século. Não satisfeitos com tão incompleto louvor, também o colocaram na seção Heróis e Ícones, ao lado de Anne Frank, Andrei Sakharov, Rosa Parks e Madre Teresa. Daqui em diante, as ironias vão ficando mais ricas. A mais popular versão da camiseta e do pôster de Che, por exemplo, ostenta o slogan "Lute contra a opressão" sob sua famosa face. Essa é a face de um homem que fundou um regime que encarcerou mais de seu próprio povo do que Hitler e Stalin, e que declarou que o individualismo deve desaparecer. Em 1959, com a ajuda dos agentes soviéticos da GRU, o homem celebrado naquela camiseta ajudou a fundar, treinar e a doutrinar a polícia secreta cubana. Sempre interrogue seus prisioneiros à noite, ordenava Che a seus capangas. A resistência de um homem é sempre menor à noite. Hoje, um mural com o retrato de Che, o maior do mundo, adorna o Ministério do Interior, que é o quartel-general do KGB cubana, a polícia secreta treinada pela Stasi. Nada poderia ser mais apropriado. O boxeador Mike Tyson costumava comemorar suas vitórias erguendo seus braços em triunfo. Em 2002, ele visitou Cuba e tatuou uma enorme imagem de Che em seu torso. Desde então, ele tem sido horrível e impiedosamente surrado em absolutamente todas as suas lutas, um processo que é uma mímica perfeita do histórico de combate de seu ídolo. Que Mike Tyson aprenda, Che era de fato muito proficiente em castigar seus inimigos, milhares deles, mas somente após estes estarem devidamente amarrados, amordaçados e vendados, e creio que a Federação Nacional de Boxe não vai permitir isso. Quando a inteligentsia e todo o Beautiful People presente no Festival de Cinema de Sundance, que incluía variedades como Al Gore, Sharon Stone, Meryl Streep e Paris Hilton, explodiu numa extasiante ovação ao filme Diários de Motocicleta. Eles estavam aclamando um filme que glorificava um homem que havia encarcerado ou exilado os melhores escritores, poetas e cineastas independentes de Cuba, ao mesmo tempo em que transformava a imprensa e o cinema, tudo sob a mira de metralhadores tchecas. Em agências de propaganda do regime stalinista. O produtor executivo do filme, Robert Redford, que sempre inicia os festivais discursando longamente sobre a importância da liberdade artística, foi obrigado a exibir o filme para Fidel Castro e para a viúva de Che, que chefia o Centro de Estudos Che Guevara, em Cuba, antes de seu lançamento oficial, para ver se ambos aprovariam o resultado. Até onde se sabe, não houve gritos e protestos de censura, e vendido, para Redford. As tietes de Che são muitas e variadas. Christopher Hitchens, por exemplo, se maravilha com a indomável rebeldia de Che e nos assegura em seu mesmo artigo no New York Times que Che não era um hipócrita. 1968 na verdade começou em 1967, com a morte de Che, reconta Hitchens. Sua morte significou muito para mim, e para muitos como eu, na época. Ele era um modelo para todos. Johnny Depp gosta de ostentar o rosto de Che em seus pingentes, blusas e bandanas. Tivesse ele nascido 2 décadas antes em Cuba e tentasse ostentar esse estilo rebelde que lhe é peculiar, certamente teria sido enviado para um campo de concentração, onde seria obrigado a cavar fossos e túmulos, um sistema que foi criado pela primeira vez na América Latina exatamente pelo homem glorificado em seus adornos. Já o célebre historiador Benício Del Toro, que acaba de estrelar um filme no papel de seu herói, diz que Che foi um daqueles caras que falavam e faziam. Era coerente. Sempre tem algo de cool em pessoas assim. Quanto mais vou conhecendo Che, mais o respeito. Aparentemente Del Toro se entusiasmou tanto com a imagem cool de Che que esqueceu-se de examinar seu histórico, como comprova esse constrangedor vídeo em que uma jornalista cubana radicada em Miami humilha Del Toro, expondo toda a sua ignorância sobre o passado de Che. Nenhuma pessoa em seu perfeito juízo vestiria uma camiseta estampando o rosto de Che. E nenhuma pessoa decente toleraria essa camisa em seus arredores. Porém, a gravura de Che Guevara é considerada a imagem mais reproduzida do século, embelezando desde camisetas e posteres, até biquínis e skates, passando por celulares e fraldas. Hollywood o glorifica em grandes produções e a revista Time o celebra como um ícone da mesma grandeza de Madre Teresa. Após explorar as evidências e informações obtidas neste vídeo, fica claro que a figura de Che Guevara é complexa e controversa. Embora ele seja reverenciado como um herói revolucionário, sua história é manchada por ações que muitos consideram brutais e tirânicas.
É importante que continuemos a buscar a verdade sobre Che Guevara e questionar os mitos que cercam sua imagem. Somente assim poderemos entender completamente o legado que ele deixou para trás. Agradeço a todos que assistiram e espero que este vídeo tenha oferecido uma nova perspectiva sobre Che Guevara. Se inscrevam, comentem e deixem um like, e nos vemos na parte 2.